Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 9, o texto nos diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém. Vamos ler agora, irmãos, o versículo 4, e esse é o versículo que você depois pode separar aí, para que nós leiamos ao fim do nosso momento. Vamos ler o versículo 4? Vamos lá? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, falar sobre o livro de Gálatas é falar sobre um dos livros bíblicos que teve mais impacto sobre a vida do nosso reformador Martinho Lutero. Ele dizia sobre essa carta: eu estou casado com ela. É o livro preferido da Bíblia de Lutero. É bem verdade que quando Lutero leu a carta aos Romanos, ele mudou consideravelmente a sua visão a respeito de como os homens podem ser justificados na presença de Deus. Mas quando ele começou a estudar a carta aos Gálatas, ele começou a compreender por que alguns fenômenos acontecem na igreja. E é justamente a partir daquilo que influenciou Lutero a gostar desse livro, nós também podemos tirar a lição mais preciosa que ele nos ensina. A carta de Paulo aos Gálatas, meus irmãos, foi escrita porque Paulo estava percebendo naquela região, naquelas igrejas, um fenômeno que ele descreve no versículo 6 como um fenômeno que o admirava, que o assombrava. O que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, que quando Paulo observava aquilo que acontecia naquela igreja, o texto diz que ele é claro que a palavra admira-me, que aparece aí no versículo 6, transborda aquela ideia de você estar extasiado com alguma coisa, de você estar surpreendido. Mas talvez a palavra que corresponda ao que Paulo quer dizer quando ele usa esse termo na língua grega é assombro. Quer dizer que Paulo olhou aquilo e ele ficou tão admirado, tão impressionado, que ele resolve escrever para aqueles irmãos, para falar sobre aquele motivo. E o que é que causava assombro, que causava espanto na mente de Paulo? Versículo 6 diz: admira-me que estejais passando do evangelho de Cristo para outro evangelho. Isso por si só, eu acredito, meus irmãos, já é um ponto que obviamente a gente precisa ficar atento. Nós somos tendentes a sair daquilo que Cristo ensinou e abraçar outra doutrina. Mas para Paulo, o que o surpreendia era a velocidade da mudança. Veja o que diz o versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa. Ou seja, os Gálatas nem bem creram na mensagem que Paulo havia trazido e eles já estavam abraçando outra. E esse foi o fenômeno que assustou Paulo. Porque as igrejas da Galácia, e aqui, irmãos, apenas uma explicação, né? A gente vai entrar nesses detalhes um pouquinho mais detidamente no dia de hoje, porque hoje é a introdução ao livro, por assim dizer. Mas a Galácia era uma região extremamente ampla. Galácia não era o nome de uma cidade, tá? Galácia era o nome de uma região daquele mundo antigo que compreendia várias cidades pelas quais Paulo passou na sua primeira viagem missionária. A gente vai falar um pouquinho dando os endereços bíblicos para que você compreenda bem isso. E é exatamente por isso que ele escreve uma carta só
que deveria ser lida em toda aquela região, porque toda aquela região manifestava esse mesmo problema. E é exatamente por isso que essa carta é tão importante. Todas as mudanças que acontecem na nossa vida, em termos de aceitação da mensagem, às vezes podem estar se dando desse jeito. Você pode ter sido educado a crer no Evangelho de uma maneira. Você pode ter sido educado e doutrinado no Evangelho por parte de através de um homem, melhor dizendo, através de um homem piedoso, através de uma liderança piedosa, mas muito, muito depressa, meus irmãos, nós somos tendentes a abraçar outra mensagem. E é exatamente para combater esse problema que Paulo escreve essa carta. A mudança rápida de crença, de fé, de maneira de abraçar o cristianismo, era o que preocupava Paulo naquela ocasião. Então foi por isso que ele escreveu essa carta. Por que nós podemos rapidamente mudar de ideia em relação à nossa compreensão do Evangelho? Tá? E aí, meus irmãos, obviamente Paulo está tratando de um problema que já está acontecendo. Você pode pedir direção ao Espírito Santo ao longo da nossa exposição nessa carta em relação à sua vida e em relação à sua igreja. Porque eu espero que, no nosso caso, seja uma questão preventiva, não é? Para que nós não sejamos, como os Gálatas foram, influenciados a alterar a visão, a compreensão daquilo que é o Evangelho da Graça. Mas, se por acaso algum de nós aqui, ou talvez a grande maioria de nós, já esteja abraçando uma outra conduta em relação ao Evangelho, essa carta vai nos ajudar a entender por que isso acontece. E no meu ponto de vista, é exatamente essa a grande contribuição que Paulo nos dá quando ele fala sobre esse fenômeno. Porque mudar de ideia, meus irmãos, é algo muito natural dentro do ser humano. Vou dar um exemplo para você. Todo mundo está dizendo, para mim, pessoalmente, que muitos dos hábitos que eu tenho solteiro, eu não vou ter mais quando eu casar. E eu não sei exatamente se isso é bom ou se isso é ruim, mas as pessoas estão dizendo, você faz as coisas de um jeito, quando você casar, você faz de outro. E até eu quero perguntar, porque essa parte é uma parte assim que a igreja também ajuda e pastoreia o pastor, né? Você mudar de hábitos quando você casa é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? As mulheres estão falando assim, é ótima, né? Principalmente se ele fizer o que eu estou falando, né? Mas é exatamente nesse sentido. A mudança, eu entendo que mudar de ideia é algo que, porque o ser humano é desse tamanhinho, pequenininho, restrito a uma visão, a um espaço, a um tempo. Quando as circunstâncias mudam, ele também muda. A gente sabe disso. A gente muda de compreensão quanto ao que vestir, a gente muda de ideia quanto ao que fazer, quanto aos hábitos que a gente tem, a gente sabe disso. Agora, mudar de ideia quanto à fé, meus irmãos, é uma coisa que Paulo não aceitava. E é exatamente por isso que ele usa, no mesmo capítulo 1, 2 vezes uma palavrinha que você precisa entender muito bem. O versículo 8 diz assim, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja, o texto diz, seja anátema. Essa palavra não é, obviamente, uma palavra oriunda da língua portuguesa. Essa palavra anátema é exatamente essa palavrinha que consta lá no texto grego correspondente ao livro de Gálatas, e os tradutores optaram por não traduzi-la. Irmãos, eu, na minha opinião, deveria traduzir. Sabe por quê? Porque anátema era como a língua grega pronunciava uma praga, uma maldição sobre alguém. Quando um grego dizia anátema para outro, ele estava dizendo assim, que você seja maldito, que você seja amaldiçoado. Imagina isso na sua Bíblia, né? E Paulo levava isso tão a sério que ele diz, se você ouvir um anjo pregando um evangelho diferente, que vá além daquele que vocês já ouviram, seja, o texto diz, anátema. Aí o versículo 9, na mesma linha. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, o texto diz, seja anátema. Quer dizer, seja maldito, seja amaldiçoado. Essa é a tradução literal desse termo. Então, irmãos, como eu disse, eu entendo que a mudança é natural dentro do ser humano em muitos aspectos. Você pode mudar de ideia quanto a muita coisa, mas isso aqui é algo tão importante que não cabe mudança de ideia. Toda mudança de ideia referente às doutrinas básicas do Evangelho não é saudável,
não é correta e não vai levar você para um bom caminho. Paulo diz, seja anátema. E isso, obviamente, já pode colocar isso bem claro no seu coração. Mudar de ideia quanto ao Evangelho, às doutrinas do Evangelho, nunca é algo feito com boa intenção. Nunca é. Se você quer tratar o Evangelho de Cristo diferente da forma que ele está revelado aqui, você não está bem intencionado, tá bom? Por isso que Paulo diz o que ele disse. Outra coisa importante que nós vamos perceber aqui em Gálatas é que Paulo, obviamente, trata o Evangelho da maneira correta. Mas o objetivo de Paulo, eu acredito, irmãos, não é simplesmente censurar os Gálatas e apresentar para eles o Evangelho correto. Então, um esboço característico aqui do livro de Gálatas seria o seguinte: nos capítulos 1 e 2, Paulo identifica o problema. Paulo constata que eles estão mudando de ideia, e ele vai falar nos 2 primeiros capítulos por que no entendimento dele, essa mudança de ideia rápida pode acontecer. E para mim, esse é o grande ouro do Evangelho. Lutero chamava assim, né? O Evangelho dos Gálatas, o Evangelho dos Romanos. Toda vez que ele gostava de um livro, ele falava assim, é o 4º Evangelho, é o 5º Evangelho, é o 6º Evangelho. E para Lutero, essa parte também foi bastante importante, nós vamos falar um pouquinho mais disso. Nos 2 primeiros capítulos, portanto, meus irmãos, o que Paulo está fazendo? Ele está apresentando o problema e ele está dizendo por que essa mudança de ideia acontece. Tá? Nos capítulos 3 e 4, o que Paulo vai fazer? Paulo vai falar a respeito de qual é o evangelho verdadeiro. E o que é engraçado, irmãos, é isso. É que ele primeiro trata a causa do problema, depois ele apresenta a compreensão correta. O que isso nos quer dizer? Quer dizer que a maneira que você interpreta o evangelho bíblico, a maneira que você interpreta a Bíblia como um todo, está intimamente relacionada com a sua visão de vida e com a sua visão de mundo. Você não tem as ideias que você tem sobre o evangelho por nada. Mas existe uma intenção no seu coração em interpretar a Bíblia do jeito que você quer interpretar. Quando o nosso presbítero Jatir estava fazendo a sua devocional, achei a contextualização muito boa, no sentido de que, hoje em dia, talvez as pessoas perguntariam para Jesus assim, pode usar bermuda? Pode ir na praia? E aí eu queria até pedir licença para ele para pegar esse gancho, né, da devocional dele e começar a trabalhar um pouquinho em cima disso. Por que uma pessoa ficaria preocupada se ela pode ou não pode usar bermuda? E aqui, irmãos, obviamente não é Jesus que está na frente de vocês, mas é o pastor, não é? O ministro da palavra. Por que você acha que as pessoas perguntam essas coisas hoje em dia? Pastor, pode ir na praia? Pastor, pode usar bermuda? Pastor, pode fazer tal coisa? Pastor, pode fazer tal coisa? Por que as pessoas perguntariam isso? Uma coisa que eu posso adiantar para você assim claramente, não é por mera curiosidade. Não é. Não é assim, tirar dúvida. Mas existe uma motivação por trás. Qual é a motivação de uma pessoa que pergunta para um líder, para um presbítero, para um pastor, se pode ou não pode usar bermuda? Mas é exatamente nesse sentido que eu ia caminhar, irmãos. Haja vista que tudo aquilo que foi dito aqui pode, obviamente, ser legítimo. Eu acredito que a principal questão aqui tem a ver justamente com isso. Quando você questiona a palavra de Deus sobre alguma coisa específica de usos e costumes, pode ou não pode, no que você está pensando? Você está pensando em como que isso diretamente afeta a sua vida ou não. Simples assim. Essa última parte da fala do Paulo, não que o restante não tenha sido, mas essa última parte para mim foi exatamente o ponto que eu ia defender. Se você não tem esse tipo de hábito, por exemplo, se eu disser aqui que jogar bola é pecado, você que não joga bola, você está tranquilo. Agora, e você que joga? Você vai tentar provar para mim de todas as formas que não é pecado. E você vai perguntar, por que é pecado? Se eu falar de bermuda, se você não usa bermuda, beleza, mas e se você usa? Não, mas por que é pecado? Como assim? Tudo isso, irmãos, tem a ver com essa questão da motivação interna. E no meu ponto de vista, é exatamente esse o ponto principal da carta de Paulo aos Gálatas. Por quê? Porque depois que Paulo identifica o problema nos capítulos 1 e 2, depois que ele apresenta o verdadeiro evangelho nos capítulos 3 e 4, Paulo vai falar sobre o quê nos capítulos 5 e 6? Liberdade. Como é que eu vou viver a minha vida debaixo desse evangelho?
E olha só alguns versículos-chave para você entender que Paulo está falando exatamente disso. Vamos pegar o capítulo 5, versículo 13, meus irmãos, por favor. Alguém poderia ler para nós? Capítulo 5, versículo 13. Veja, Paulo diz efetivamente, se você voltar para o mesmo capítulo 5, para o primeiro versículo, os irmãos vão perceber que está bem claro. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele declara isso com muita força. Agora, no capítulo 5 ainda, no versículo 13, Paulo diz assim, vocês foram chamados à liberdade. É como se Paulo estivesse falando, eu acabei de falar isso. Mas não usem da liberdade para quê? Para dar ocasião à carne. Logo, qual é o ponto, meus irmãos, do verdadeiro evangelho? Onde você verifica o verdadeiro evangelho? Sintetização. Versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Aí olha só. Por quê? Porque são opostos. Para quê? Ou seja, a Paulo trata da realidade da luta da carne contra o espírito, apresentando por que ela existe, a batalha, porque carne e espírito são opostos, é a resposta dele, e a continuidade é, para que essa luta existe? Olha o que Paulo diz, para que não façais, olha como Paulo está sendo bem, né? Para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Ou seja, resuma a mensagem do evangelho em um versículo. Você vai aprender a não fazer o que é da sua vontade natural. E é interessante Paulo falar sobre isso no mesmo capítulo que ele fala sobre liberdade, não é? Porque liberdade para alguns é fazer o que quiser. Para o evangelho, ser livre é não fazer o que quiser. Quando a gente chegar no capítulo 5, porque eu adoro esse tema, a gente fala sobre isso. Mas então, irmãos, peguem... É claro que eu quis dar uma estrutura básica, que eu acho que ela é mais didática do que a gente ficar separando por muitos subpontos. Então, fique com isso. Em Gálatas, o que você vai identificar? Capítulos 1 e 2, Paulo identifica o problema. Capítulos 3 e 4, Paulo apresenta o verdadeiro evangelho. Capítulos 5 e 6, Paulo fala sobre a vida debaixo do verdadeiro evangelho. Essa é a mensagem de Gálatas, tá bom? Paulo identifica o problema, Paulo apresenta o verdadeiro evangelho, depois ele fala sobre a vida dentro desse evangelho. O que isso tem de relevante para o nosso ponto de vista hoje? Os irmãos perceberam que quando Paulo trata uma questão errada, Paulo não faz isso sem apresentar a causa e os motivos e ao mesmo tempo a maneira que nós podemos consertar? Paulo não chega para uma pessoa e fala assim, por exemplo, se você tem tal problema, deixe de ter. Paulo não diz assim, olha, se vocês estão passando rapidamente desse evangelho para outro evangelho, então para de fazer isso. Não. Paulo apresenta por 2 capítulos o evangelho inteiro, na compreensão dele, de uma maneira mais sintética que em outras cartas, é verdade, mas Paulo apresenta uma exposição, ele pega lá o Antigo Testamento, ele pega a lei, ele interpreta isso e ele trata teologicamente a questão. Então, irmãos, a igreja não resolve os seus problemas simplesmente aplicando lições de moral. A igreja resolve os seus problemas com o evangelho. Porque o problema que o evangelho resolve é esse conceito falso sobre liberdade que a gente tem. Então, talvez uma das respostas seja essa. Por que os gálatas achavam que eles podiam mudar de ideia o tempo inteiro? Porque o texto diz, eles se sentiam livres carnalmente, do jeito errado. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso mudar de ideia a hora que eu quiser. Quem que me proíbe? Eu não posso ter a mente fechada. E aí Paulo vai combater na raiz esse problema. Se alguém prega o evangelho que não seja este, que a gente tem pregado para você, seja anátema. Você viu só? Então, essa, meus irmãos, é a nossa abordagem ao livro de Gálatas aqui na nossa escola dominical. Os irmãos entenderam? É isso que nós vamos falar. Paulo identifica um problema,
Paulo apresenta o verdadeiro evangelho, Paulo fala da vida sobre o verdadeiro evangelho, com base na carta aos Gálatas. Tudo bem? Alguma pergunta? Então guardem essa estrutura, irmãos, bem simples, bem didática, para que a gente possa abordar o livro, ok? Outra coisa, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos técnicos agora, dos primeiros versículos que nós temos aqui. Primeira coisa, a região da Galácia ficava exatamente aonde? Aqui, irmãos, podem reparar que no versículo 2, Paulo está escrevendo as igrejas da Galácia. Paulo está, obviamente, se referindo a um grupo de igrejas. Ele não está falando de uma igreja só, como, por exemplo, a igreja dos Coríntios, a igreja dos Filipenses, a igreja dos Colossenses. Aqui, os Gálatas representam um grupo grande de cidades. E só para os irmãos perceberem comigo aqui, como que Paulo chegou lá na região da Galácia. Eu vou conversar com vocês agora com base no livro de Atos. Vamos lá para o livro de Atos. Primeiro texto que nós vamos ler é Atos capítulo 2, tá bom? Atos capítulo 2. Versículo de número... Um minutinho só aqui, irmãos. Aqui. 10. Atos 2, 10. O que está acontecendo em Atos capítulo 2? O dia do Pentecostes, aí o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e nós tínhamos ali pessoas de toda a região, todas as regiões do mundo, daquele momento. Aí se você pegar desde o versículo 9, você vai ver aqui, olha só. 2, 9 e 10. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Essa região frígia, que aparece aí no versículo 10, meus irmãos, é justamente uma das regiões que compreende a Galácia, tá? A gente encontra essa informação mais precisamente em Atos 18. Você pode encontrar lá, pode abrir lá a sua Bíblia, em Atos capítulo 18, versículo 23. Atos 18, 23 diz assim. Em Atos 18, 23, Paulo está encerrando a segunda viagem missionária dele, tá? E aí, olha só o que acontece. Atos 18, 23 diz assim. Havendo passado ali algum tempo, ali aonde? Em Antioquia, tá? Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia. Os irmãos viram, né? E o que eles foram fazer lá? O texto diz no versículo 23, confirmando todos os discípulos. Qual é a pressuposição? Que já tinha gente lá, que já tinha recebido o evangelho, e Paulo foi lá para ver como as coisas estavam indo. E então, irmãos, a situação histórica é exatamente essa aqui. Os estudiosos acreditam que em alguma parte desse capítulo 18 de Atos, quando Paulo estava encerrando a sua segunda viagem missionária, ele escreveu essa carta aqui aos Gálatas. Ele vai lá, prega o evangelho, depois ele volta ao final da sua segunda viagem missionária para aquela região, vê como as coisas estavam, e aí escreve a carta para dirimir todas as questões que ele encontrou lá. Os irmãos entenderam isso? Ok? Então, irmãos, agora, por favor, em Atos capítulo 13, os irmãos vão perceber que acontece exatamente a primeira viagem missionária de Paulo. Ele levou Barnabé, inclusive ele cita Barnabé na carta aos Gálatas, a gente vai chegar lá rapidamente. E veja que as regiões que ele estava percorrendo são algumas cidades que você pode encontrar aqui nesses capítulos 13 e 14 de Atos. Então, em Atos 13, 1, Paulo está em Antioquia, tá? Antioquia da Síria, que são duas Antioquias. E aí, nessa igreja de Antioquia, existiam vários profetas e mestres, e o Espírito Santo deu uma ordem específica para que Saulo e Barnabé fossem separados para percorrer as regiões dali. E aí, irmãos, tem algumas cidades, tá, que foram citadas a partir daqui. Eu vou selecionar alguns versículos e os irmãos vão lendo comigo, por favor. Capítulo 13, versículo 4. Alguém poderia ler para nós?
ali começou, meus irmãos. Seleucia e a ilha de Chipre ficavam nessa região que era conhecida naquele tempo como Galácia, tá certo? Depois o versículo 5 cita Salamina, que era uma outra cidade ali das redondezas. O versículo 13 cita Pafos. O versículo 14 cita Perge e Antioquia da Pisídia. E depois, você vai ver no capítulo 14, Icônio, Listra e todos esses lugares citados. Essa era a região da Galácia. Tá certo, irmãos? Assim que Paulo chegou lá e chegou ao conhecimento daqueles irmãos do Evangelho Salvador. O próprio Paulo pregou o Evangelho lá naquela região. Por isso que ele escreveu essa carta com um tom assim bem, vamos dizer, grosso, bem grave, bem firme, porque aqueles irmãos ele conhecia pessoalmente. Um outro detalhe, irmãos, agora voltando lá para a carta de Paulo aos Gálatas, por favor, um outro detalhe que você vai perceber é que Paulo menciona no capítulo 4 da carta aos Gálatas, no versículo 13, uma outra circunstância especial da sua chegada até aquela região. Queria que alguém lesse para mim, por favor, Gálatas 4:13. Muito bem. Paulo era uma pessoa muito discreta em relação às coisas que aconteciam com ele. Mas uma coisa nós notamos aqui em Gálatas 4:13. Paulo estava doente, fisicamente, quando ele percorreu aquela região. E isso, meus irmãos, pode ter duas interpretações possíveis, tá? A primeira delas é a seguinte, que foi exatamente por causa dessa enfermidade que Paulo aproveitou a brecha para pregar o evangelho para eles. Por quê? Porque Paulo percebeu, olha só, capítulo 4, versículo 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, veja, os Gálatas eram pessoas naturalmente abertas para qualquer tipo de mentalidade. Então, quando eles viram Paulo chegando naquela região, ficando doente, mesmo sem conhecê-lo, o próprio Paulo reconhece que eles o trataram bem. E olha só o nível da credulidade daqueles irmãos. O texto diz, meus irmãos, aqui no versículo 15, que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Isso daqui já é um indício forte de que Paulo, quando ele se fala a respeito dessa doença, dessa enfermidade na carne que ele tinha, muito provavelmente era uma questão de visão. Provavelmente Paulo era uma pessoa que não enxergava bem. Não quer dizer que Paulo era velho, mas quer dizer que ele tinha algum problema visual. A gente não sabe exatamente o que é, porque ele não deu muitos detalhes. Mas os irmãos vão se lembrar que quando o assunto era as próprias limitações dele, o apóstolo Paulo era extremamente restrito mesmo. Os irmãos se lembram, por exemplo, que quando Paulo escreve aos Coríntios, a sua segunda carta, ele menciona um espinho na carne. E ele não diz o que é isso. A única coisa que ele diz é que era algo que o machucava fisicamente. Tá? Ele não diz se era uma doença, se era, por exemplo, um ataque que ele sofreu, se era porque ele apanhava de perseguidores. A gente não sabe o que é. Ele não menciona o que é. Mas, irmãos, o que ele menciona é que quando ele foi aos Gálatas, ele estava doente. E ele foi bem tratado. Então, como eu disse, isso tem duas interpretações possíveis. Primeira, que foi exatamente por causa disso que Paulo pregou o evangelho para eles, porque eles perceberam, os Gálatas, mesmo sem conhecer Paulo, que ele estava passando por esse tipo de circunstância, e aí cuidaram dele e Paulo aproveitou isso para pregar o evangelho. Ou Calvino, João Calvino tem uma interpretação diferente para isso aqui. Calvino escreve o seguinte: quando Paulo menciona a sua enfermidade física, isso significa que Paulo foi uma pessoa que se destacou naquele meio pela sua pregação e pelos resultados da sua pregação, e não por quem ele era. Ou seja, Paulo não chegou como apóstolo com pompa. E eu não sei se você... eu acho que muito embora essa interpretação de Calvino seja muito mais uma implicação do que uma interpretação, porque Calvino não deixa claro no comentário dele sobre Gálatas se ele acredita que Paulo era doente mesmo ou não, mas o que Calvino diz é o seguinte: Paulo era um apóstolo totalmente contrário às tendências naturais daquele tempo. Vejam, irmãos, como aqueles que se declaram apóstolos se comportam hoje em dia.
procure lá, apóstolo fulano, qualquer apóstolo, de qualquer igreja. Como que esse cara é? Primeiro, ele passa que imagem? Bem-sucedido, cabelo cortado, barba feita, roupas caras, prosperidade. Como é que Paulo chegou lá? Doente. Isso quer dizer, irmãos, inclusive, que Paulo usa gente doente, viu? Que Deus, melhor dizendo, usa gente doente. Se você tem uma enfermidade física, não tem problema, não. Deus vai usar você do mesmo jeito para pregar o evangelho, porque a mensagem é mais importante do que o seu próprio mensageiro. E é exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. É bem verdade que Paulo, enquanto apóstolo, a Bíblia diz no livro de Atos que ele fez muitos milagres, muitas coisas muito interessantes. A Bíblia nos conta, por exemplo, que uma vez o lenço de Paulo curou pessoas. O lenço de Paulo. E obviamente que esse lenço não era um lencinho fino que a gente usava para enxergar assim. Naquele tempo o lenço servia para limpar qualquer tipo de sujeira. Não tinha banheiro, não tinha água encanada, não tinha chuveiro para tomar banho. Entendeu? Deus usou aquilo ali para curar pessoas. Acontece o seguinte, irmãos. A vida desses apóstolos que curavam, que faziam milagres, significava que eles poderiam fazer esses milagres a hora que eles queriam, para quem eles queriam? Isso aqui vai dizer que não. Paulo não fez, Paulo não se curou. Mesmo com seus poderes aí, sobrenaturais, que alguns dizem, Paulo não foi lá e fez uma oração em cima dele mesmo e pá, acabou o problema físico dele. Não. Paulo foi pregar doente lá para os Gálatas. E o resultado dessa pregação, a conversão das vidas, foi exatamente o que deixou Paulo num status de notabilidade entre aqueles irmãos. E é exatamente isso. Eu acho que quando a gente procura outro evangelho, quem sabe a gente esteja com os nossos olhos voltados para esse tipo de coisa, né? Não vai acontecer nada diferente, ninguém vai levantar, ninguém vai curar, Paulo diz que o problema do evangelho não é esse. Existem outras coisas que o evangelho faz, tá bom? Ditos esses aspectos mais técnicos, meus irmãos, agora sim a gente vai para os versículos em sequência. Eu vou aproveitar esses últimos 15 minutos aqui para poder falar sobre esses 9 primeiros versículos e mostrar, na minha visão, por que Paulo achava que aqueles Gálatas tinham aquele problema de mudar muito rápido de ideia, tá bom? Eu estou indo muito rápido, irmãos? Mudar rápido de ideia é um problema, mas avançar rápido na aula é mais ainda, né? Eu estou indo muito rápido? Os irmãos estão acompanhando? Posso continuar? Então tá bom. Vamos lá. Notem, irmãos, como que o apóstolo Paulo se apresenta no versículo 1. Ele diz assim, Paulo, que mais? Apóstolo, quer dizer, para Paulo era importante falar isso. Às vezes alguém pode falar, nossa, se fosse no nosso tempo, né, aproveitando a questão da contextualização, Paulo, doutor, reverendo, alguém podia dizer, não, por que falar essas coisas? Mas para Paulo, isso aqui era importante. Mais para frente vai ficar claro por quê, tá, irmãos? Mas, além disso, Paulo diz que ele era um apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Isso aqui, meus irmãos, já é um indício da opinião de Paulo a respeito do porquê aqueles Gálatas tinham aquele problema. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, no versículo 1, Paulo se apresenta como alguém que recebeu o seu chamado não da parte de homens. E depois ele diz no versículo 4 o seguinte, por que Cristo morreu? Ele responde essa pergunta assim, no versículo 4. O qual, falando de Cristo, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, tá? Para quê? Para nos desarraigar de onde? Deste mundo perverso. E, inclusive, irmãos, essa palavra perverso que aparece aí, na língua grega, ela pode ser traduzida até de uma forma bem mais intensa. Ela poderia ser melhor traduzida como maligno. Inclusive, sabe aquela oração de Jesus? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A ideia do mal ali não é o mal enquanto, vamos dizer assim, contrário ao bem, não é enquanto essência, mas é enquanto pessoa. A tradução melhor daquele termo seria assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Jesus está se referindo a uma pessoa ali. E é exatamente a mesma palavra da língua grega que é usada aqui. Então, a tradução mais exata seria
para nos desarraigar deste mundo maligno, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, só na apresentação dele, meus irmãos, Paulo já deixa claro duas coisas. Primeiro, que ele não tinha ligação nenhuma com o mundo, nem institucional e nem ideológica. Paulo está dizendo que o chamado dele era algo que ia totalmente no sentido oposto ao mundo em que nós vivemos. Por quê? Porque o mundo é... O que diz o versículo 4? O que o mundo é? É maligno, é perverso. E eu queria perguntar, você vê o mundo assim? É assim que você vê o mundo? Eu queria perguntar isso para você. Por quê? Porque a Bíblia, por exemplo, ela diz em muitos momentos que o nosso mundo jaz o maligno, que o nosso mundo é mau, que os dias são maus. Paulo fala isso aos Efésios, né, no capítulo 5. Mas eu queria perguntar, você vê o mundo assim? Porque o propósito da salvação em Jesus Cristo, meus irmãos, é para nos arrancar, para nos desarraigar. A ideia de desarraigar é quando você pega uma plantinha, assim pelo seu caule ou pelas suas folhas, e arranca ela do lugar onde ela está. A Bíblia diz que foi exatamente por causa disso, Paulo está falando isso para os Gálatas, que a salvação faz isso com a gente em relação a esse mundo. A gente estava aqui, aí Deus arranca a gente de onde a gente está e coloca em outro lugar. Como é que você vê o mundo? O mundo, as coisas que há no mundo. Você vê o mundo assim, desse jeito? E é exatamente por isso, irmãos, que nós vamos perceber Paulo tratando da questão de os Gálatas mudarem o evangelho que eles acreditavam. Olha só, eu vou ler alguns versículos dos capítulos 1 e 2 aqui com os irmãos, e vocês vão perceber o porquê que, na opinião de Paulo, os Gálatas mudavam muito de ideia. Vamos ler aqui alguns versículos. Primeiro, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, o texto diz, não seria servo de Cristo. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Versículo 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Depois, capítulo 2, versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Por que Paulo cita Barnabé aqui, irmãos? Porque, obviamente, os Gálatas conheciam ele. Atos 13 e 14. A primeira viagem missionária, Paulo fez com Barnabé, percorrendo aquela região. Ok? Mas por que eu li esses versículos? Os irmãos perceberam que todos esses versículos têm uma coisa em comum? Todos esses versículos apontam condutas que Paulo está dizendo que ele não teve, porque ele não tinha a causa do problema. E eu vou sintetizar todos esses versículos, meus irmãos, no versículo 10 do capítulo 1. Alguém pode, por favor, com uma voz bem potente, diferente da minha, leia para mim o versículo 10, por favor. Sintetize o argumento de Paulo com esse versículo, por gentileza. Capítulo 1, versículo 10. Muito bem. Irmãos, no meu ponto de vista, como Paulo identifica o problema dos Gálatas? Eles estavam passando muito depressa do evangelho salvador para outro evangelho. Por quê? A resposta de Paulo: procurar agradar a homens. No aconselhamento bíblico, que é a área que eu estou fazendo a minha pós, existe um nome técnico para isso: temor de homens. Inclusive, para quem está com caneta na mão, e é muito bom trazer caneta na igreja, viu, irmãos? Que daí vocês anotam certinho tudo. Vou recomendar um livro sobre esse tema, que esse livro eu espero que você não passe dessa vida para a próxima, como diria Jonas Madureira, sem
ler este livro. Quando pessoas são grandes e Deus é pequeno. É um dos melhores livros sobre esse assunto que você já vai ler na sua vida inteira. Quando pessoas são grandes e Deus é pequeno. Autor Edward Welch. W-E-L-C-H. Welch. Esse livro é maravilhoso, irmãos. E eu quero que você note comigo que, para Paulo, a grande razão que fazia com que os Gálatas mudassem de ideia muito rápido é que eles temiam o que as outras pessoas iriam pensar a respeito deles. Nós mudamos de ideia muito rápido sobre a nossa vida e a nossa fé, meus irmãos, quando nós tememos o que os homens dizem a nosso respeito. E eu quero pontuar isso, porque, como eu acabei de dizer, Paulo dá duas razões pelas quais ele não procedia dessa forma. Primeiro, ele entendia que o chamado dele era um chamado que não procedia de homens, mas procedia de Deus. Segundo, ele entendeu que quando Cristo morreu por ele, ele o desarraigou deste mundo. Ou seja, a ideia de Paulo é a seguinte: quando você está dentro do Evangelho, você não tem nenhum compromisso com o que os outros que não estão dentro do Evangelho vão pensar sobre você. Quando você abraça o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, você não pode se preocupar com o que aqueles que não estão em Cristo vão pensar de você. E eu acho que esse é o grande ponto que faz com que a gente suavize algumas coisas dentro da nossa pregação. Quantos de nós, por exemplo, nunca tememos abordar determinado assunto por causa de outra pessoa? Vou dar um exemplo. Você está lá na sua casa, no Natal. É que já passou a Páscoa, então o Natal está chegando, então é o Natal. E você tem um parente lá que não gosta, sei lá, de igreja, de Bíblia, de Deus, de nada. E aí você vai lá dar a festa na sua casa. E como, obviamente, você é um cristão, toda vez que você vai comer lá na sua casa, você faz o que antes? Você ora, né? Você faz uma oração, agradece a Deus e tal. Aí, digamos que você, por causa daquele parente, que você sabe que não gosta da igreja, não gosta de Deus, não gosta da Bíblia, você fala assim, é melhor a gente não constranger ninguém, né? Vamos suprimir a oração, porque não é porque não ora que Deus não abençoa, né, gente? Então não vamos criar problema aqui, vamos deixar quieto esse negócio. Por que a gente faz essas coisas? Porque nós nos preocupamos com o que os homens pensam a nosso respeito. Ora. E eu acho que você pode levantar muitos outros exemplos na sua vida do como a opinião de homens exerce influência naquilo que a gente pensa. Mas Paulo era uma pessoa totalmente despreocupada com isso. Por isso, quando ele chegou lá nos Gálatas, ele estava doente. Ele não pensou assim, bom, gente, deixa eu fazer um tratamento dos meus olhos primeiro, depois eu vou pregar o Evangelho, porque senão o que as pessoas vão pensar? Eu não consigo nem enxergar direito, as pessoas vão acreditar no que eu vou falar como? Não, eu vou assim mesmo, eu não estou preocupado com o que os homens vão pensar de mim. Não, mas é que se a gente falar coisas assim muito graves, talvez as pessoas não acreditem, né? Talvez as pessoas fiquem chateadas. Se alguém pregar o Evangelho que vá além daquele que vocês receberam, seja anátema, Paulo diz. E eu quero que você entenda que esse tipo de temor não é benéfico e não é sábio. Esse tipo de temor segura você, porque daí você não prega. O que Paulo está dizendo para os Gálatas é exatamente isso. Vocês estão com tanto medo de magoar as pessoas, por assim dizer, que vocês estão começando a mudar de evangelho. Vocês estão abraçando outra coisa. Não se fala mais sobre o que se deve falar. Vocês não estão seguindo o mesmo evangelho que vocês receberam da gente. E é exatamente isso que acontece, meus irmãos, quando nós, em nome do, vamos lá, politicamente correto, começamos a mudar de ideia com relação a algumas coisas. É melhor não falar, né? Porque vai causar desconforto. Escuta aqui, Paulo pergunta, eu estou procurando o favor dos homens ou o favor de Deus? É claro que isso, irmãos, é mais fácil falar do que fazer. Mas como Paulo era um exemplo de alguém totalmente descompromissado com essas coisas, ele ia lá e fazia, e falava. Então ele dá esse recado para os Gálatas. Gente, vocês estão querendo agradar quem com esse negócio aí? Porque quando você, inclusive Jesus disse isso, né? Quando você tem dois senhores, quando você agrada um, você
desagrada o outro. Não tem como agradar os dois ao mesmo tempo. E nós cristãos não fomos chamados para agradar todo mundo. Nós somos chamados para agradar quem? Para agradar quem? A Deus. E Paulo diz o seguinte: se você se propõe a agradar Deus, você vai agradar os homens? Sim ou não? Os homens aqui, meus irmãos, entendam, não é a igreja, mas são os homens que não creem. Tá certo? Você vai agradar esse tipo de pessoa, sim ou não? Sim ou não? Não. Você está preocupado? Paulo não estava. E é exatamente esse o motivo, meus irmãos. Temor de homens. A gente tem tanto medo do que vão dizer a nosso respeito, que a gente acaba ficando preso. E a gente muda de ideia. Para Paulo isso é grave, viu? Por isso é que ele diz no versículo 6: eu estou admirado que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Para Calvino, ele acreditava que os Gálatas eram pessoas que eram excessivamente crédulas, ou seja, eram pessoas que acreditavam em tudo, gente muito simples, que se uma pessoa dissesse uma coisa, eles acreditavam, se viesse outro, dissesse outra, eles acreditariam também. Mas eu acredito, irmãos, que essa credulidade excessiva não é falta de cultura, mas é coração dividido. Quando a gente acredita em todo mundo, não é porque a gente, por exemplo, vamos dizer assim, falta estudo para a gente. O que está faltando para a gente é coragem para assumir uma posição. E você é cristão, não foi chamado para agradar todo mundo. E é exatamente esse o ponto. Para Paulo, irmãos, pelo que ele fala aqui para os Gálatas, quando você está muito preocupado em não magoar as pessoas, você não está preocupado em agradar a Deus. Esse é o ponto. Então, a minha pergunta aqui para você é a seguinte hoje: o que te preocupa mais? Deus reprovar a sua ação ou um homem que não crê reprovar a sua ação? O que você está mais preocupado? Vou dar um exemplo. Eu fiquei sabendo esses tempos atrás de um empresário que ele tem várias lojas, não é daqui da região não, viu, irmãos? Mas ele tomou uma decisão. Ele reuniu os funcionários dele e falou assim: gente, a partir de hoje, ele é cristão, a partir de hoje, nossos mercados, nossas lojas não abrem no domingo. Por quê? Porque domingo é o dia do Senhor. Falaram para ele assim: rapaz, você está louco? Domingo é um dia que, se você deixar aberto até meio-dia, pelo menos, as pessoas vão lá, vão comprar, vão gastar dinheiro, porque no domingo, ainda que a gente se prepare ao longo da semana, sempre falta alguma coisinha que as pessoas vão comprar, você vai perder dinheiro. Ele falou assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Eu ouço essa história, irmãos, e eu dou graças a Deus, porque nem todo mundo pensa da mesma forma, não é? E eu quero até dizer uma coisa para você hoje. Eu não sei se você sabia, tá? É que talvez no nosso público aqui isso não se aplique tanto, mas para alguma pessoa isso aqui deve servir. Você sabia que hoje, tá? 5 de maio de 2019, existe uma lei em vigor no Brasil, do Ministério da Educação, que se você, por convicções religiosas, se recusar a fazer uma prova, um vestibular de faculdade federal marcado no domingo, você pode e deve requerer o direito de fazer a prova no outro dia? Você sabia disso? Não é só adventista, não. Todo mundo. Se você, presbiteriano, falar assim: não, domingo é dia do Senhor, eu vou fazer esse vestibular na segunda-feira ou no sábado, mas no domingo não. Você sabia que você tem direito, assegurado pelo governo, de mudar a data da prova, nem que tenham que abrir a faculdade só para você no dia seguinte? Você sabia disso? Ó, ainda bem que esse povo chegou na hora certa. Ó, esse negócio de não vir na igreja porque tinha vestibular, ó, você não é obrigado a fazer isso não, viu? Você tem direito, isso aí é lei brasileira. Agora, vamos fazer uso dela, meus irmãos?